Mateus capítulo 24, vou chamar a sua atenção para o verso 4 e depois para os versos 24 e 25, lemos assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Verso 24: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. O alerta de Jesus, nesse que é chamado de o Apocalipse de Jesus Cristo, sermão profético do 24º capítulo de Mateus, traz aqui no seu bojo, dentre as muitas recomendações, avisos, alertas, traz aqui um alerta específico: cuidado para você não ser enganado. Cuidado para você não ser enganado. Entre as duas declarações, a do verso 25 e a do verso 4, uma série de características que ajudariam a igreja a balizar e a avaliar os sinais nos mais variados ramos da percepção humana. Sinais no mundo natural, sinais nas relações pessoais, sinais nos aspectos religiosos. E entre esses dois alertas, vede que ninguém vos engane, e eu vou-lo tenho dito, nós temos aqui uma série de recomendações que nós deveríamos prestar atenção. O risco de sermos enganados é claramente perceptível aqui. Se não houvesse esse risco, ele não teria dado esse alerta. E o que a gente consegue perceber numa linha histórica, numa linha de tempo, é a atuação do inimigo das almas tentando atrapalhar o plano da redenção que está em desenvolvimento e que foi implementado desde o Éden e que tem recebido contornos adicionais ao longo da história humana. Todas as vezes em que Deus está para intervir, Satanás está para confundir. E basicamente, o inimigo das almas, ele utiliza duas estratégias para tentar atrapalhar a execução do plano da salvação. A primeira estratégia, ele sempre usa, mas ele sempre quebra a cara, mas é sempre a mesma primeira tentativa. É como se fosse o primeiro tiro que ele tem. É a tentativa da violência, da intimidação. Ele sempre tenta levar as pessoas a sentir medo de obedecer e confiar em Deus. E a violência e a intimidação é utilizada através dos seus agentes, não é? Que atuam na história da humanidade, naqueles sobre quem ele exerce controle, violência, intimidação, não é? O medo da morte, o medo da prisão, o medo das sanções, o medo das limitações, das perdas, ele sempre utiliza. Esse é o primeiro tiro. Eu digo que ele sempre quebra a cara porque com os fiéis o tiro acaba saindo pela culatra, porque toda a pressão exercida para intimidar os fiéis, quando eles passam por esse momento de prova, eles saem mais fortes destas provas. Logo que com os fracos, com os hesitantes, a violência e a intimidação, ela sempre é muito efetiva. Jesus ilustrou isso em uma de suas parábolas também. Os cuidados da vida, né, as dificuldades do mundo, as perseguições. Isso serve de alguma forma para peneirar, para selecionar entre fiéis e infiéis. Mas depois que ele usa a primeira ferramenta, a ferramenta da violência, isso parece com alguns não fazer efeito, e sobre quem não faz efeito, ele tem uma preocupação muito grande, ele usa a segunda estratégia, a segunda abordagem, que tem que ver com o engano, a falsidade. E o engano e a falsidade é uma preocupação de Jesus, e por isso ele diz: vede que ninguém vos engane. Isso é, sem dúvida nenhuma, um alerta. E quando Jesus fala da falsificação de Messias e profetas, essa falsificação de Messias e profetas implica de haver um equivalente verdadeiro. Há um Messias verdadeiro e há profeta verdadeiro. Não houvesse um equivalente verdadeiro, Jesus não faria o alerta em relação ao falso. Já contei para você quando eu fui passar da perna numa viagem que eu fiz para o Peru e peguei uma nota falsa de um taxista.
Você que está habituado aqui, lógico que hoje em dia é tudo no cartão, paga no celular, no relógio, aquela coisa toda que a gente já está abandonando o uso das cédulas, né? Mas se alguém fosse dar um troco para você aí num posto de gasolina, numa loja de conveniência ou num caixa de supermercado e te desse de troco uma nota de $32, você aceitaria? A razão é óbvia e simples, você não aceitaria de troco uma nota de $32, porque não existe uma nota de $32. Jesus falou, cuida com falsos messias e com falsos profetas. Há uma implicação aqui, há um messias e há um profeta. Existe uma corrente de interpretação muito forte dentro do mundo evangélico, pessoas sérias, viu? Pessoas que levam a religião a sério. E esses são classificados como cessacionistas, eles afirmam já não haver mais necessidade de alguns dons, e o dom profético é um deles. Cessou-se com o cânon. Depois do fechamento do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada, já não há mais a necessidade do dom profético. Tudo que a gente precisa está aqui nas Sagradas Escrituras. Esse é um argumento muito forte. Eles, inclusive, olham historicamente que toda seita tem por trás dela um pretenso profeta. Eu reconheço a lógica do argumento, mas eu quero considerar com você que há um padrão bíblico, histórico, que desafia essa lógica, não é? Antes de mais nada, a própria Escritura Sagrada, que alguns dizem ser suficiente, e de fato o é, a própria Escritura Sagrada diz que nós precisamos testar os profetas, nós precisamos passar os profetas ou aqueles que se levantam com uma voz profética pelo escrutínio da própria Escritura. E existe uma lista de testes para você realmente perceber se o mensageiro é falso ou é verdadeiro. A Bíblia diz que é necessário testar, porque Deus eventualmente intervém com a voz de um profeta. Eventualmente Deus intervém com a voz de um profeta. E a gente precisa saber se esse profeta vem de Deus ou não. Olha o padrão da atuação de Deus em relação a eventos cruciais na história da humanidade e como ele sempre se utilizou da voz profética. Você não encontra aí na Bíblia Sagrada nenhum livro, ou nenhuma passagem, nenhum salmo, nenhuma página que tenha sido escrito por um tal de Noé, ou pelo tal de Enoque, e ambos são chamados de profeta, ainda que eles não tenham escrito nada que esteja aqui compondo o cânon sagrado. Mas antes do dilúvio, essa intervenção drástica, Deus deu uma revelação a Noé, ele tinha o que dizer antes dessa intervenção. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus se revelou a Abrão. Abrão também não tem nenhum livro que leva o seu nome aqui, não escreveu nada. Antes do Êxodo, sim, este escreveu. Deus interviu com a revelação ao profeta chamado Moisés. Antes do cativeiro babilônico, Deus se revelou ao profeta Jeremias. Antes da vinda, ou antes do exercício do ministério do Messias, Deus também mandou um profeta que nós conhecemos como João Batista. Deus também deu a ele uma revelação especial. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: se antes do dilúvio, da destruição de Sodoma e Gomorra, do êxodo, do cativeiro, da primeira vinda de Cristo, eventos importantíssimos, Deus fez uso da voz profética, você acha realmente que antes da segunda vinda de Cristo, Deus não daria informações adicionais através do exercício do dom profético ao mundo e à sua igreja? Dada a importância do evento, a segunda vinda de Cristo, a consumação de toda a esperança da igreja ao longo dos séculos. Pois bem, o final do século XVIII foi marcado por um evento profético extremamente relevante. Você tem esse período profético marcado no capítulo 7 do livro de Daniel, mas também no capítulo 13 do livro do Apocalipse, o fim dos 1260 anos de supremacia papal, também lá prefigurado no chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e da besta que surge do mar em Apocalipse capítulo 13. Porém, muito próximo desse evento profético, um outro, um pouco mais abrangente, daria início à última fase do plano da salvação. Nós estamos falando da profecia de Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs, e o evento profético marcado pelo término desse período é o que nós conhecemos como o juízo investigativo. Pergunta você, diante de um cenário dessa importância,
Deus não daria informações adicionais à sua igreja, já que é este, biblicamente, o padrão de atuação de Deus antes de eventos importantes. No Evangelho de João, Jesus chamou Satanás de o pai da mentira. Nós sabemos que ele é o mestre do engano, e eu quero que você acompanhe comigo, porque esse é o padrão. Sabendo que Deus atuaria, como normalmente ele faz, e ele fez ao longo da história, Satanás trouxe ao cenário global 3 ferramentas que ajudariam a sua obra de engano no tempo do fim. 3 ferramentas. Ferramentas que visavam neutralizar a ajuda divina que Satanás sabia muito bem já estava a caminho. Não quero que você perca de vista que o final do tempo profético de Daniel 8,14 se deu na metade do século XIX, na primavera de 1844. Essa, como eu disse, é a profecia de tempo mais extensa e abrangente de toda a Escritura. Ela começa com a restauração, a ordem para a restauração e edificação dos muros e do templo em Jerusalém no ano 457 a.C., e a revelação foi dada dentro do cativeiro babilônico. Ela começa lá, e ela vem se arrastando ao longo da história, como garantia e selo do seu cumprimento. Há um pit stop, há uma parada no início da nossa era, que marcava o batismo e a morte do Messias. Porque a profecia de Daniel 9 estava dentro da profecia de Daniel 8, começavam no mesmo evento, no mesmo período. E é agora, ao final das 2.300 tardes e manhãs, que você vê essa profecia se arrastando até o tempo que precede a segunda vinda do Messias. Essa profecia toca a primeira vinda do Messias e alcança um evento importante antes da segunda vinda do Messias. E é agora, justamente nesse período, que Satanás resolve colocar suas manguinhas de fora, e eu vou dizer a você, ele não economizou. A primeira ferramenta, a primeira arma satânica para o tempo do fim é essa aqui, que nós já vamos colocar na tela. Esse camarada, chamado de Charles Darwin, ele é considerado como uma das mentes mais importantes da ciência moderna. É dele a teoria da evolução, postulado no livro A Origem das Espécies. O que você tem aí na mão é uma foto da capa, da face do livro. Ao abrir a capa, você dá de cara com essa folha de uma edição bastante antiga desse livro. Um artigo publicado há alguns anos pela CBC aqui nos Estados Unidos classificou essa obra de Darwin, A Origem das Espécies, como sendo um dos textos científicos mais influentes e comentados da história. Nesta obra, ele apresentou a teoria de que as populações evoluem ao longo das gerações por meio de um processo de seleção natural, uma teoria que se tornou a espinha dorsal da biologia moderna. Charles Darwin escreveu o rascunho desse livro, A Origem das Espécies, pasme você, em 1842. Mas ele hesitou em publicar as suas ideias. 17 anos depois, 1859, seus pensamentos haviam se desenvolvido o suficiente para que ele se dispusesse a revelá-los. O impacto dessa obra, do pensamento evolucionário na ciência, impactou não só a ciência, mas a filosofia, a psicologia e a religião. E esse impacto é incalculável. Se formos apenas produtos do acaso, e nada mais do que uma coleção de genes e cromossomos, a vida terá pouco significado. A busca imprudente da felicidade pessoal torna-se o nosso objetivo final. A vida tem pouco ou nenhum significado aos seres humanos se eles forem simplesmente moléculas de proteínas aumentadas. Eu quero que você compreenda o impacto ético dessa filosofia, aceita por quase o mundo inteiro. Eliminando Deus da equação, se Ele não é mais Criador, você elimina qualquer possibilidade de prestação de contas num juízo futuro, e era exatamente aquele período que anunciava a chegada do juízo, o fim da profecia de Daniel 8,14. A gente precisa compreender algumas das razões que levaram o mundo e a academia a abraçar essa teoria. Havia uma decepção generalizada com a fé. O mundo
mergulhado numa era de trevas durante séculos. As pessoas eram manipuladas a partir de uma caricatura de Deus. Não era Deus, era uma caricatura de Deus. De um inferno sempre a arder em chamas, de um castigo, a menos que você pudesse comprar e pagar por sua salvação, dispensando suas energias, mutilando o seu próprio corpo ou dando grandes somas de dinheiro à igreja. A evolução surge logo depois da Revolução Francesa e traz uma suposta libertação de um Deus que as pessoas temiam e até odiavam. Se é como a evolução diz, não há Criador e sem Criador não há prestação de contas. Somos o resultado de um processo natural sem qualquer responsabilidade futura. Essas implicações éticas, como você vê, são claras. Aceitar essa cosmovisão evolucionista, naturalista, tira Deus completamente da equação e você não olha para o futuro como tendo que dar conta dos seus atos. Nesse mundo onde quem sobrevive é o mais forte, você percebe o impacto ético, que responsabilidade eu tenho com os meus semelhantes? Não, meu amigo, se eu sou mais forte, se eu sou mais esperto, se eu sou mais preparado que você, azar o seu. Essa é a ética por trás da cosmovisão evolucionista. A seleção natural. Você é bobinho, o problema é seu. Eu sou mais forte, eu sou mais esperto, se eu consigo passar você para trás. É assim que a vida funciona, é assim que nós chegamos até aqui. Eu não posso, ao falar disso, também esconder a minha preocupação com a juventude da minha igreja. Não só os que já estão na universidade, mas aqueles que estão a caminho dela. As instituições de ensino, públicas e privadas, influenciadas por uma filosofia falsamente chamada de ciência. Eu quero que você não perca a força da frase que eu acabei de dizer. Uma filosofia falsamente chamada de ciência. Evolução não é ciência, é um postulado filosófico. Porque as mesmas ferramentas que a ciência se utiliza para provar empiricamente algo, a evolução não consegue passar por essas ferramentas, por esse escrutínio, por esse crivo do empirismo. Ela não consegue, é uma teoria. A teoria da evolução exige fé, tanto quanto a minha e a sua crença num Deus criador dos céus e da terra. Porque nem Deus, e nem tampouco a teoria da evolução, pode ser analisada em laboratório. Você tem que escolher onde você vai depositar a sua fé. Pois bem, nessas instituições de ensino, públicas e privadas, influenciadas por uma filosofia falsamente chamada de ciência, eles não admitem, sob hipótese alguma, a interferência, ou sequer a existência de um Deus como o descrito nas Escrituras Sagradas. Os nossos filhos são alfabetizados na primeira infância, e nós delegamos essa responsabilidade à escola. E se eles forem para a universidade, terão passado de 17 a 20 anos numa sala de aula, recebendo todo tipo de influência, absorvendo uma visão de mundo contrária a toda a ideia de Deus. E a menos que nós, igreja e família, nos ajudemos a defendê-los, os ajudemos a responder aos insultos, às ameaças e aos escárnios a que eles estão submetidos diariamente, eles não vão sobreviver a isso e vão acabar absorvendo essa visão contrária a Deus nos seus anos de formação. Às vezes eu ouço o desabafo de um ou outro pai dizendo: eu não sei de onde ele tem tirado essas ideias. Meu irmão, pois eu vou dizer a você, algumas ideias estranhas que os nossos filhos têm admitido, têm defendido e têm assimilado, essas ideias são um produto de uma lavagem cerebral que se arrastou por um período de longos anos. Eu me lembro um professor de filosofia, quando eu fazia contabilidade no ensino médio, ele dizia, se que a Bíblia diz a respeito de Deus é verdade, eu jogo o meu cérebro por aquela janela. Eu não sei como ele não me reprovou, porque eu disse, nem isso você consegue fazer. Mas não é só isso. Além da teoria da evolução sistematizada e propagada no meio do século XIX, no mesmo período em que a profecia de Daniel 8,14 encontra o seu cumprimento,
surge uma outra teoria, que também dispensava a ideia de Deus como criador e juiz. Próximo slide, por favor. São esses dois camaradas aqui, esses dois parças. Friedrich Engels e Karl Marx. Esses dois camaradas escreveram, dentro de sua teoria de um socialismo extremo, o Manifesto Comunista. Olhe você, esta obra foi publicada em 1848, na mesma década. Karl Marx e Engels abalaram o mundo com essa obra, publicada lá em Londres, na data que você vê aí projetada, 1848, e depois traduzida em vários outros idiomas. O socialismo extremo, combinado com a declaração frequentemente citada de Marx, de que a religião é o ópio do povo, é a droga do povo, somado à centralização do poder para um seleto grupo que considerava os trabalhadores ou o proletariado nada mais do que blocos de construção na parede do Estado, levou ainda mais à desumanização dos seres humanos. Esses movimentos sociais, políticos, científicos e ideológicos colocavam uma estimativa extremamente baixa de toda a vida humana, logicamente descartando o conceito de um Deus pessoal como criador do universo. O problema desse tratado aí é o seu verniz, o verniz da justiça social, o fim da opressão, o fim da desigualdade. Capitalismo selvagem! Não se engane, ainda que como postulado econômico a teoria de Marx e Engels já tenha se mostrado completamente ineficiente, o seu discurso utópico de um mundo mais igual continua sendo extremamente atraente, especialmente às mentes dos mais jovens. A juventude ignora, por falta de experiência e por a exposição absurda a esse tipo de conceito, eles ignoram por razões óbvias que o socialismo economicamente se sustenta até o dinheiro do mais rico acabar. Tem uma ilha caribenha aqui, a 90 milhas da Flórida. Eles começaram isso aí há 70 anos atrás. Eu nunca vi ninguém tentando nadar para entrar na ilha, só para sair dela. Como tratado econômico, as ideias deste livro, postuladas neste livro, já se mostraram ineficientes. Temos dois blocos fortemente marxistas ainda no planeta, um na Rússia e o outro na China, mas nenhum dos dois, para manter as suas economias, utiliza os princípios destes camaradas, mas eles utilizam uma outra parte, o impacto na sociedade, o controle do Estado, mas toda a economia, ela tem sua estrutura capitalista. Utopia. Eu não vou entrar nessas questões dramáticas da política, vocês sabem que eu me mantenho afastado disso por razões óbvias. Eu só quero lhes dizer que o que está por trás das teorias desses dois camaradas é muito mais do que o vernizinho da justiça social. Meu ponto não é esse. As ideias que sustentam Marx e Engels eliminam Deus da equação. As ideias desses dois camaradas dão ao Estado todo o poder, toda a autoridade. É uma espécie de contrafação de Deus, onde o Estado ocupa o lugar de Deus. O Estado é que vai cuidar da sua saúde, o Estado é que vai cuidar da educação dos seus filhos, o Estado é que vai cuidar da sua segurança. Deus não apenas se tornaria, dentro da visão desses dois, opcional, como desnecessário. Mas historicamente, essa filosofia tem ido além disso. Não é Deus opcional ou desnecessário. Dentro do sistema, Deus também se tornou proibido. Tem um amigo que veio de Cuba. Tive um outro que trabalhou na China por 5 anos. Meia hora de conversa com os dois e você vai perceber a tirania que está por trás dessa ideia de um mundo mais igual. Um mundo igual onde você não pode acreditar naquilo que você quer. O naturalismo evolucionista, o socialismo extremo, ambos surgem em meados do século XIX. Ambos eliminam Deus da equação. Ambos
ambos negam a realidade de juízo, porque este é um sistema ateu onde Deus é proibido, e se Deus não existe, e se Deus é proibido, você não prestará conta nenhuma lá na frente. Mas havia ainda uma outra arma satânica, muito atraente, que se popularizaria ao redor do mundo. É a terceira que vamos ver agora. Próximo slide. Pasme você, mas também em 1848, mesma década, e no caso o mesmo ano, essas três irmãzinhas morando no norte do estado de Nova York, na cidade de Rochester, elas começaram com uma brincadeirinha de se comunicar com algumas batidas misteriosas na parede de casa. Essa casa que você vê aí, na realidade é uma outra que foi construída ao redor das bases, das ruínas da casa original que pegou fogo em algum momento. Eles construíram isso daí, colocaram esses janelões de vidro e você pode ver a casa, através desse vidro, a estrutura da casa antiga. Eu estive lá, acho que 2 anos e pouco atrás, e tem essa placa que você vê aí, é uma placa, um memorial, atribuindo este local ao berço do espiritismo moderno. Mas essa terceira arma satânica, que surge exatamente no mesmo período do encerramento da profecia de Daniel, anunciando a chegada do juízo, Satanás, ele foi com 2 frentes. Dentro desta ferramenta do espiritismo, ele foi com 2 frentes esteticamente distintas, para alcançar pessoas diferentes. Mas essas 2 frentes estão diretamente associadas. Essa primeira frente se dá com essas irmãs, com essas irmãs. Nessa aparente brincadeira, elas passaram a se comunicar com os espíritos, através do que a história chama de batidas misteriosas. Em algum momento, uma delas disse, olha, é tudo uma farsa, foi uma brincadeira. E depois ela disse, não, era verdade. E aí entraram em descrédito. Não importa. Esses fenômenos ocorreram no final de março de 1848. Há uma tentativa por parte do espiritismo de se desassociar desse evento historicamente até um pouco vergonhoso, envolvendo as irmãs Fox. Mas nesse memorial que eu estou dizendo, nessa plaquinha, você vê lá, eles atribuem o nascimento, né, do espiritismo moderno. Eu acho que qualquer hora dessa vai acabar saindo de lá, mas eu já tenho a minha foto. Por outro lado, e agora do outro lado do Atlântico, próxima imagem, surgindo 9 anos depois, com a figura de Allan Kardec, a publicação de uma obra, o Livro dos Espíritos. Do outro lado do Atlântico, no seio de uma elite intelectual francesa, surge o que a gente mais tarde acabou conhecendo como o Espiritismo, segundo Allan Kardec, ou o Kardecismo. Há uma sepultura num cemitério na França, que eu também tive a oportunidade de visitar, uma sepultura, um monumento, com um busto de bronze desse camarada. Estive lá naquele cemitério e é uma das sepulturas mais visitadas, e quando eu estive lá realmente tinha bastante gente tocando e fazendo suas preces lá. O Espiritismo, como segundo eles mesmos definem, repare, é uma doutrina filosófica com fundamento científico de consequências religiosas. Vou repetir. O Espiritismo, segundo eles mesmos definem, é uma doutrina filosófica com fundamento científico de consequências religiosas. Tem como base a existência de Deus, a reencarnação da alma humana e a justiça divina através da lei de causa e efeito. Kardec criou o termo espiritismo em 1857 e o definiu como a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. Mesmo não sendo reconhecido como ciência, Kardec dizia que o espiritismo alia aspectos científicos, filosóficos e religiosos, buscando uma melhor compreensão, não apenas do universo tangível, mas também do universo a esse transcendente. Agora eu quero que você acompanhe meu raciocínio aqui. Inicialmente, este movimento espírita, seja aqui mais suburbano, com 3 irmãs do norte do estado de Nova York, ou um pouco mais intelectual na França, inicialmente. Esse movimento ele foi rechaçado pelo cristianismo. O mundo evangélico olhava com extremo desprezo, suspeita, e até fazia uma defesa às suas congregações em relação a esse tipo de movimento religioso. O que se pode notar, incrivelmente, é que nas últimas décadas existe uma aproximação inimaginável do espiritismo com o catolicismo e o protestantismo
através de uma doutrina em comum, a doutrina da imortalidade da alma. Mas esse é um assunto para um outro dia. O que surpreende é uma declaração da senhora White, datada em 1850. Você pode conferir ela no livro Primeiros Escritos, página 59. Ela disse assim, vou repetir, quando surge o movimento espírita, ele foi rechaçado pelo cristianismo, desprezado, condenado pelo cristianismo. Em 1850, ainda quando todo mundo olhava com desprezo e preconceito a filosofia espírita, a senhora White faz uma profecia. Ela diz, cito, seria considerado blasfêmia falar contra o espiritismo no futuro, que isso se espalharia mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria e que alguns de seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres e mesmo fazer fogo do céu à vista dos homens. Em outro momento, ela classificou o espiritismo como, Grande Conflito, página 561, a obra mestra de Satanás. Eu vou repetir. Era quase inimaginável que algo tão rechaçado dentro do cristianismo se tornasse tão comum e tolerável a ponto de ser quase pecado falar mal dele. E eu vou falar com você aqui de novo, os mais jovens, são mais sensíveis. Existe o verniz da justiça social, do amor, de você ter boas obras, de você cuidar dos animais, de você cuidar das pessoas que estão sofrendo e jogadas na rua. Uma coisa é nós, como cristãos, ignorarmos os nossos deveres sociais, a outra coisa é a gente se engraçar com filosofias que Jesus Cristo disse, muito cuidado, eu estou avisando antes. Na declaração de Cristo, no verso 24, do capítulo 24 de Mateus, ele diz, enganariam, se possível, até os escolhidos. O grande problema por trás da doutrina espírita é que você se torna o redentor de sua própria alma. Atrás das suas boas obras, você adquire o direito de reencarnar em melhores circunstâncias na próxima vida. Você não precisa de um salvador, você não precisa de um redentor. Para o espiritismo, o juízo não é um evento específico que começou no final do tempo profético de Daniel. O juízo não é o grande trono e o Deus abrindo os livros e as pessoas comparecendo diante dele. Não. Para a doutrina espírita, o juízo se dá em cada reencarnação, onde se aplica a lei de causa e efeito. Você foi bonzinho nessa vida, você vai reencarnar melhorzinho na próxima. Você foi um traste nessa vida, você pode reencarnar numa condição muito ruim na próxima. E se você foi muito ruim nessa, você pode inclusive reencarnar numa condição de vida inferior. Por isso, o cuidado com os cães, com os animais. Porque é ali uma vida que está tendo a chance de na próxima reencarnar, quem sabe, como um ser humano. No próximo mês de março, já disse, estou repetindo, eu vou fazer uma série. Vai ser a minha primeira série sequencial de sábado aqui. Eu não costumo fazer séries sequenciais no sábado, mas eu vou pregar 4 sábados seguidos no mês de março, porque eu não quero correr o risco de ter blocos e a gente perder o fio da meada. É impossível tratar disso num sermão. Serão 4 no mês de março. Uma série sobre o remanescente. Mas eu queria que você olhasse aqui para mim. Você vai me ouvir repetir isso no mês de março. Meu irmão, a igreja adventista do 7º dia, ela não é mais uma igreja cristã evangélica. Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Nós não somos mais uma opção entre os evangélicos. Não somos. Se você tem uma expectativa de que a gente viva, opere, cultue, produza, pregue e evangelize segundo os padrões cristãos evangélicos, eu posso indicar outras boas opções para você aqui mesmo em Dallas. Já andei visitando umas igrejas por aí, de vez em quando eu ouço um sermão de um ou outro pastor por aí, eu vou, domingo de manhã em algum lugar, dou alguma opção para você. Essa igreja surgiu para proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14.
E ninguém se propõe a isso, somente nós. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá. Estamos indo para o final. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, que diz aí a tua Bíblia? Eterno. É o mesmo evangelho. É o evangelho do Éden. É o evangelho do Êxodo. É o evangelho que você vê no período da encarnação de Cristo. É o evangelho das cartas de Paulo. É o mesmo evangelho. É o evangelho eterno. Esse anjo saiu para pregar o evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. No mês de março nós vamos avaliar o que seria você viver para dar glórias a Deus. Tem gente dizendo aí que tem gente diminuindo o valor da doutrina do remanescente. Tem gente achando que isso é apenas um exclusivismo, como se a salvação se restringisse a nós. Isso é uma baboseira. Estes que aguardam a volta de Jesus e pregam com veemência o estabelecimento de um juízo, eles não têm um estilo de vida adequado às suas vontades ou ajustado às correntes atuais. Eles são diferentes. Eles falam diferente. Eles se vestem diferente. Eles consomem produtos do entretenimento diferentes. Eles não consomem determinadas coisas porque somos diferentes. Porque esse povo está dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Mas eles estão anunciando a chegada do juízo. E adorai aquele que diz a tua Bíblia? Aquele que fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. Essa mensagem começou a ser pregada com força e veemência na metade do século XIX para preparar o povo para o encontro com o seu Senhor. No mesmo período, Satanás inventa um sistema de governo que negava a existência de Deus. Ele inventa um sistema religioso em que você é o seu próprio redentor e não terá que enfrentar o juízo de Deus. E ele inventou uma teoria que dá a você uma resposta à sua origem, tirando Deus da equação, tirando de você também a responsabilidade de prestar contas diante desse Deus no dia do juízo. 3 armas satânicas para tentar neutralizar as 3 mensagens angélicas. Não foi 100 anos antes, não foi 100 anos depois, foi tudo no mesmo bolo. Tudo no mesmo período. Essa igreja não foi estabelecida para ser mais uma, oferecendo um serviço semanal, vamos aqui ajudar as pessoas, não. Não foi. Verso 8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Faz parte do papel dessa igreja dizer que o mundo virou uma Babilônia, e que existe uma Babilônia, uma ferramenta, um instrumento satânico, e que essa Babilônia tem suas filhas. Elas, para você dizer para as pessoas sair de um determinado lugar, você tem que dizer que lugar é esse, você tem que fazer a identificação. A terceira mensagem, no verso 9, seguiu a estes um outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Meu irmão, as 3 mensagens angélicas não apenas falam de uma realidade de juízo, mas alertam os habitantes da terra em relação às drásticas consequências de não aceitar o evangelho eterno. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu para avisar o mundo, a partir do próprio cristianismo ocidental, que Jesus Cristo cumprirá sua promessa de retorno, mas não antes de iniciar um julgamento. E todos, sem exceção, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, terão que dar conta de seus atos.
essa mensagem de um juízo vindouro, ao contrário do que alguns pensam, torna a graça de Cristo ainda mais necessária. O juízo pressupõe uma recompensa, vida ou morte eterna. Para os que veem em Jesus um Salvador, a condenação do juízo já foi transferida para ele na cruz do Calvário. Para os que veem em Jesus um amigo e juiz, terão condições de encarar com confiança o dia da prestação de contas. O mérito é exclusivamente de Cristo. Sua graça para estes que aceitaram o Evangelho eterno será toda suficiente. E eu pergunto a você, como vivem estes que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador? A gente vai poder destrinchar um pouquinho disso mais em março. Não se esqueça, Satanás é mestre do engano. Por séculos, ele usou a violência e a opressão. Quando a besta foi ferida, antes que pudesse se recuperar, Satanás operou astutamente para enganar o mundo através de ideias e doutrinas que diminuíssem o impacto do anúncio do juízo. Você não pode perder isso de vista. Nós temos uma razão de existir. E Deus sabia que nós correríamos perigo de esquecer a nossa tarefa. Por isso, como em outros momentos cruciais da história humana, a igreja contou com um dom profético, para ajudar o povo de Deus a permanecer no caminho estreito que levaria à salvação, para ajudar o povo a anunciar ao mundo um meio de escape. Não despreze os testemunhos, não despreze a ajuda que Deus deu através das Escrituras e do espírito de profecia. Vocês sabem, eu não sou dado aos alarmismos, eu não costumo me utilizar da tendência escatológica da igreja para provocar isso ou aquilo. Vocês sabem, vocês me conhecem, esse é o sermão 211 que eu já preguei neste púlpito. Mas às vezes eu fico me perguntando se, por outro lado, alguns de nós não estamos assim, vivendo como se nada fosse acontecer. Alguns de nós, parece que não temos tido a preocupação de criar um mecanismo de defesa dentro do nosso lar, para ajudar os nossos filhos a ter condições de responder a esse tipo de filosofia. Quando você conversa com alguns mais novos, eu ainda recebo uma ou outra ligação de pessoas que eu fui pastor no passado, criancinhas que eu dediquei, outros juvenis que eu batizei, e os pais em desespero, não é? Porque não conseguem entender por que os filhos estão pensando do jeito que estão pensando. Correntes filosóficas extremamente devastadoras desafiam a autoridade da Bíblia, o papel da família, o papel da igreja. E ai de você, se fincar seu pé e dizer, não, isso está errado. Ou você dizer, isso aqui é que está certo. Ai de você. Fanático, conservador, ultraconservador, ultradireita, e qualquer um desses rótulos bobos que anda se utilizando para definir e dividir as pessoas em blocos, sedimentando, você é desse quadrado, você é desse quadrado, você é desse quadrado. Meu irmão, nós não somos de esquerda, de direita, de baixo, nós somos de cima. É por este livro que nós baseamos as nossas decisões, é este livro que ajuda a gente a governar a nossa casa e a nossa família. Nós estamos ainda dentro do mês de janeiro. Reafirme seu compromisso com as Escrituras. Estenda ao redor de sua casa uma barreira através de princípios bíblicos que regem o seu comportamento, as suas decisões, as suas prioridades. Não é possível que a gente esteja se acostumando a toda essa coisa como se fosse normal. Não é normal. E nós temos que erguer a nossa voz. A gente fica cheio de dedo. E algumas coisas começam a cercar o acampamento. Cuidado!
A gente consegue fazer alguma coisa daqui, mas você tem o seu papel aí. Você está deixando seu filho 8 horas da manhã na escola, pegando 3 horas da tarde, e você acha o quê? Que a oração que você faz com ele na cama vai resolver para você neutralizar o bombardeio ao longo das primeiras horas do dia? Durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, são 20 anos de academia, são 20 anos de sala de aula. Como você tem usado o seu tempo? Ou será que ao pegar seu filho às 3 horas da tarde, chegando em casa, a sua preocupação é varrer o chão, lavar a louça, fazer lavar a roupa, botar a roupa para secar? Será que essa é realmente a sua preocupação? Não sobra absolutamente nada para você tentar compensar as outras horas em que ele foi assediado e bombardeado? Nós temos que nos conscientizar de que a guerra nunca foi tão desleal. Nós nunca estivemos em tão grande desvantagem. E Satanás, o mestre do engano, ele vai observando a atuação de Deus, e ele vai tentando colocar as coisas aqui. Não deu com a violência, porque no final do século XVIII, a igreja toma uma paulada, ela perde o poder. Então, se com a violência, e aquele instrumento de violência já não dava mais, porque a sociedade havia se libertado de uma religião opressora, ele oferece agora o contraponto. Esse Deus arbitrário, tirano, cruel, o Deus que criou o inferno, ardente, sempre em chamas, esse Deus aí, esse Deus não existe. Por quê? Porque o mundo foi criado de forma natural, a partir de um processo de evolução natural. Deixa que o Estado cuida da sua saúde, da educação dos seus filhos, da sua segurança. E olha, você quer realmente ter uma vida boa? Faça as boas obras, cuida dos pobres, cuida dos animais, não é? Fica tranquilo, porque se você for bom, na próxima você reencarna melhor. Sem Deus, sem um juízo, sem prestação de contas. Só que não fosse essas 3 armas satânicas, você acha que o diabo parou por aí? Não parou por aí. Mas aí já é conversa para um outro dia. Muito cuidado com a visão que os seus filhos andam construindo sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher. Muito cuidado com as ideias que os seus filhos andam consumindo e construindo em relação à noção de autoridade, noção de família, noção de igreja. Muito cuidado. Nunca foi tão difícil. Nunca foi tão difícil. Mas para um tempo qual nunca houve, Deus prometeu que teria também uma igreja qual nunca houve. Para uma crise jamais vista, homens e mulheres que terão a sua identidade distinta por toda a eternidade, um grupo seleto. Estes que sobreviverão a essa época horrível cantarão uma música entre os redimidos que ninguém mais vai poder cantar, porque só estes terão passado por essa experiência. Para um tempo qual nunca houve, uma igreja qual nunca houve. Não admita ser igual a todo mundo. Não admita. Isso seria muita covardia. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, por gentileza. Deus e Pai,